Desculpa. A gente não estava gravando, mas eu vou mandar o outro PDF mais completo também. A partir de agora estamos sendo gravados de novo. William, obrigada por me lembrar. Valeu. Como eu estava falando, a gente está falando de obrigação de dar coisa incerta, que é aquela obrigação indicada somente pelo gênero e pela quantidade. Aí no quadro, na gravação, vai aparecer a palavra qualidade, mas a palavra qualidade está errado. As obrigações de dar coisa incerta, foi um erro meu. As obrigações de dar coisa incerta são indicadas pelo menos pelo gênero e pela quantidade, né? A qualidade vai ser indicada depois no momento da concentração do débito. Então, concentrar o débito significa dizer de fato o que você vai entregar no final das contas. E a quem cabe a concentração de débito, ou seja, a quem cabe a escolha? Se a obrigação é incerta, alguém vai ter que escolher como ela vai se tornar certa. Alguém vai ter que escolher a qualidade. Então, se eu estou devendo 10 sacas de café ao William e eu ainda não disse qual é a qualidade desse café, alguém vai ter que escolher a qualidade desse café. Ou eu, que estou obrigada a entregar, ou ele. Qual é a regra dessa escolha? Quem é que escolhe? Eu, que sou a devedora, ou ele, que é o credor das minhas sacas de café? O que o Código Civil fala sobre isso? O Código Civil fala que a escolha da concentração de débito, em regra, é do devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Então, nesse exemplo que eu estou dando meu e do William das sacas de café, se eu não combinei com ele que a escolha cabe a ele, a escolha cabe a mim como devedora pela regra geral do Código Civil. Então, em regra, vai cair lá no exercício de vocês, em regra, a concentração do débito cabe ao devedor se o contrário disso não resultar do título da obrigação. Olha só, então as partes foram omissas e não falaram quem é que vai escolher. A gente vai inferir que quem vai escolher é o devedor. Porém, o devedor ele não pode dar algo pior que tem no mercado, apesar de não estar obrigado a dar algo melhor. Então, eu combinei com o Milha que eu ia dar para ele 10 sacas de café e a gente não combinou a qualidade. A gente não combinou também quem é que ia escolher. Então, está implícito que a escolha é minha, porque eu sou a devedora. Só que eu não posso dar ao William o pior café que existe na face da terra. Eu tenho que fazer um nível intermediário entre o melhor café e o pior café, pelo menos. Então, eu não sou obrigada a dar o melhor café, porque a gente não pactuou o melhor café, mas eu também não posso dar o pior tipo de café. Então, a escolha na concentração de débito, em regra, cabe ao devedor, porém, ele não pode dar coisa pior, porém, também não está obrigado a dar coisa melhor, de acordo com o artigo 244. Feita essa escolha, feita a concentração do débito, a partir do momento que eu vou entregar as sacas de café ao William, a partir do momento que eu faço a escolha e digo, olha, eu vou te entregar o café tal, então eu vou te entregar 10 sacas de café e agora eu escolhi que eu vou te entregar o café da qualidade tal. A partir do momento que eu faço a escolha e ele aceita, essa obrigação que era incerta se converte em certa. E aí, a partir do momento que ela se converte em certa, a gente vai seguir todas aquelas regras que a gente estava vendo até agora sobre as obrigações da coisa certa. Então, se a coisa se perder, a coisa perecer, a coisa se deteriorar depois da escolha, depois da concentração de débito, a gente vai aplicar aquelas regras referentes à obrigação de dar coisa certa, porque agora a coisa não é mais incerta, se converteu em certa, ok? Então, feita a escolha, feita a concentração de débito, serão aplicadas as regras das obrigações de dar coisa certa. É isso que eu tenho para falar para vocês sobre as obrigações de dar coisa incerta, ok? Entenderam essa parte das obrigações de dar coisa incerta? Entenderam que são obrigações que são indicadas no início apenas pelo gênero e pela quantidade, falta a qualidade. Depois, uma das partes vai ter que escolher a qualidade para transformar essa obrigação incerta em certa. Uma das partes vai ter que fazer essa escolha. Em regra, essa escolha cabe ao devedor, se o contrário não estiver no título da obrigação, não é? E se couber ao devedor, ele não pode dar uma coisa pior, mas também não está obrigado a dar uma coisa melhor. E depois da escolha, depois que for feita a concentração do débito, a gente vai seguir as mesmas regras das obrigações de dar coisa certa, porque aí a incerteza já foi resolvida, a incerteza já foi concentrada em certeza, ok? Gleiciane disse que sim, Marcinha disse que sim, Emily disse que sim e Tomás disse que sim. Alguém está com dúvida em relação às obrigações de dar coisa incerta? Estamos caminhando para o final. Breno disse que não está com dúvida, né, Breno? Pelo que eu entendi do contexto, não tem dúvida, né? Isso.
Ok, Alex disse ok, vamos seguir, estamos terminando a nossa aula, glória a Deus, nesse calor, porque estou com calor, não sei vocês, não estou com ar-condicionado, nem com ventilador, estou com a janela fechada, estou morrendo de calor. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a obrigação de fazer e o próximo quadro vai ser a obrigação de não fazer. Então, eu sei que a gente não teve um intervalo, vocês devem estar cansados, eu estou falando muito rápido, eu estou fazendo uma revisão de tudo que a gente já viu em sala de aula e eu sei que pode ser massacrante agora, mas eu peço resiliência e paciência porque estamos quase no final, tá bom? A partir das próximas aulas vão ser apenas assuntos novos, mas a gente precisa dessa base para a gente seguir. Afinal, a gente ficou 2 semanas, né, sem se ver, ou mais. Enfim, estamos terminando. Falta apenas falar das obrigações de fazer e das obrigações de não fazer. Em 10 minutos, acho que a gente termina aqui. Nós estamos falando de obrigações positivas. Nós já cumprimos a primeira meta, que era falar das obrigações de dar. Então, as obrigações de dar podem ser da coisa certa e coisa incerta, tudo isso que a gente viu. Só que existe outro tipo de obrigação positiva, que é a obrigação de fazer. Lá na obrigação de dar, que a gente acabou de ver todas essas consequências que foi falado aqui até agora, o objeto da obrigação de dar qual era? Dar ou entregar ou restituir uma coisa. Aqui nas obrigações de fazer, a gente não está falando de entregar coisas, a gente não está falando de restituir coisas. Aqui na obrigação de fazer, que está na tela de vocês, nós estamos falando da própria atividade do devedor. A gente não está falando da coisa a ser entregue, nós estamos falando do próprio serviço, do próprio comportamento do devedor. Aqui na obrigação de fazer é um comportamento ativo. Então, é quando você contrata um serviço de manutenção, quando você contrata um show para o seu casamento, para o seu evento, se você tem uma empresa de eventos. Então, é quando você contrata o próprio comportamento e não uma coisa. É quando você contrata a produção da pessoa e não uma coisa específica. Você não está... nós não estamos falando aqui da entrega de um carro, da entrega de uma casa, da entrega de dinheiro. Não, a gente está falando de atividade, a gente está falando de fazer um show, de fazer uma manutenção, de comparecer num dia e hora e local determinado para dar uma palestra. Então, a gente está falando de obrigação de fazer, ok? Então, aqui interessa a própria atividade do devedor. E uma coisa importante é que, dependendo ou não da possibilidade desse serviço, desse comportamento ser prestado pelo próprio devedor ou por terceiro, a gente vai ter o que a gente chama de prestação fungível ou infungível. Então, se o serviço pode ser feito tanto pelo devedor, que você combinou a obrigação, ou por um terceiro, se não importa a pessoa que vai realizar o serviço, nós estamos falando de prestações fungíveis, né? Agora, se você combinou algo que só pode ser feito pelo devedor, nós estamos falando de prestações infungíveis. Então, olha só, teve agora o baile da PM, não é? E aí contrataram Léo Santana para tocar lá no baile de formação dos novos policiais militares. Esses formandos, esses policiais militares, eles contrataram o Léo Santana. Só quem pode fazer o show é o Léo Santana. Então, a gente está diante de uma prestação infungível. O show não poderia ser feito por outra pessoa. Ele não poderia receber para fazer o show e mandar um sósia dele fazer o show, um cover dele fazer o show. Não, ele tinha que ir presencialmente fazer um show porque se tratava de uma prestação infungível. Porém, outro exemplo, quando você contrata a manutenção do encanamento da sua casa, a empresa que faz essa manutenção, ela pode mandar qualquer funcionário, desde que ela realize a manutenção, desde que o serviço seja feito, qualquer funcionário pode fazer essa manutenção. Então, nesse caso, a gente tem uma obrigação fungível, uma prestação que pode ser feita por qualquer funcionário da empresa. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é que, às vezes, a prestação do fato só pode ser feito pela própria pessoa do devedor, e aí a gente tem a prestação que a gente chama de infungível, ou a prestação do fato pode ser feita tanto pelo devedor quanto por terceiro, ok? Entenderam essa parte de prestações fungíveis e infungíveis? Sinalizem para mim aí, só para a gente continuar. Se não entenderam, pode me perguntar. Entendi, estou anotando aqui. Muito bem. Carolina também falou que sim. Keila falou boa aula, obrigada, Keila. Pessoal falando que entendeu. Então, olha só, se você pode fazer
ou outra pessoa pode fazer, é algo fungível. Se você só você é o devedor, só você pode fazer, é infungível. Quando a gente fala de ser infungível, a gente está falando de obrigações personalíssimas, que só podem ser feitas por uma pessoa específica, né? Intuito personae, obrigações personalíssimas. Vocês não se preocupem, porque isso vai estar lá no material de vocês. Eu acho que eu já enviei. Essa parte não está no material que já foi enviado, né? Obrigação de fazer. Eu vou mandar para vocês, tá? Vou mandar por PDF lá no AVA e vou mandar também para o William, porque eu sei que agiliza quando eu mando pelo WhatsApp também. Então, vamos lá. Onde que está a prestação fungível? Que é aquela que pode ser feita pelo devedor ou por um terceiro qualquer. Está lá no artigo 249. E uma coisa interessante sobre a prestação fungível é que, no caso de urgência, você pode mandar que um terceiro faça, cumpra a prestação, e quem vai pagar por esse serviço é o devedor que não fez. Então, olha só, o descumprimento com culpa, a obrigação se resolve sem culpa, aliás, a obrigação se resolve sem perdas e danos. Mais uma vez, aquela regra de culpa e sem culpa. Quando o devedor não cumpre a obrigação de fazer e ele não tem culpa por não ter cumprido, a obrigação se resolve sem perdas e danos. Então, por exemplo, você vai fazer uma festinha de aniversário para o seu filho e você contrata lá um malabarista, um palhaço para animar a festinha. Então, qual é a obrigação de fazer dele? Comparecer no dia e local combinado da festa para alegrar as crianças, não é? Só que aí ele está indo, caminhando no meio da rua e de repente é atropelado. E aí ele não comparece à festinha. E aí? Foi culpa dele não comparecer à festa? Não. Se ele não teve culpa, se houve um caso fortuito, alheio à vontade do malabarista, ele não compareceu à festa combinada porque ele foi atropelado e ele não teve culpa. Então, a obrigação nesse caso vai se resolver e ele não vai ter que pagar, te indenizar por perdas e danos. Agora, porém, a coisa muda se o descumprimento for por culpa. Então, descumprimento com culpa. Aqui a gente tem, no caso, a indenização. Olha só, quando a gente fala de obrigação de fazer, nesse caso do malabarista, por exemplo, né, que é animar a festinha da criança. Nesse caso, ele bebeu demais e ele não compareceu ao evento porque ele não estava sóbrio. Ele bebeu demais e perdeu o dia e perdeu a hora. Você não vai fazer outro aniversário, né? O aniversário já vai ter passado, então não vai ter como ele cumprir aquela obrigação de fazer, não é mesmo? Já passou a oportunidade. Então, o que se pode fazer agora? Se ele agiu com culpa e não cumpriu a obrigação dele? O máximo que dá para fazer nesse momento é a indenização. Então, quando há o descumprimento com culpa, em regra, o máximo que dá para fazer é apenas indenização por perdas e danos. Você pode processar ele por danos morais, por danos materiais, né? Às vezes você já tinha feito um espaço lá na festa específico para receber essa apresentação, gastou dinheiro com isso, é um dano material. Além disso, teve o dano moral, a criança ficou chorando lá porque não tinha um palhaço. Então, você pode acioná-lo na justiça para cobrar indenização pelos danos que você sofreu. Só que, dependendo da situação, se a obrigação de fazer ainda é possível, por exemplo, ainda é o caso de algo que ainda dê para fazer, não é um aniversário, é algo que ainda dá tempo de fazer, você pode também, além de cobrar indenização por perdas e danos, cobrar uma tutela específica, que ele cumpra, que ele faça de fato aquilo que ele se obrigou a fazer e que ele não quer fazer, sob pena de multa. Você não pode coagir a pessoa a fazer, porque aqui a gente está falando de comportamento, então você não pode pegar o braço da pessoa e obrigar ela a fazer aquela coisa. Isso não dá para fazer, mas você pode aplicar a tutela específica através de multa, por exemplo, fulano de tal. Se você não cumprir a obrigação com Beltrano, você vai pagar tantos por cento de multa todo dia. Então, isso são tutelas específicas. Isso aí vocês vão aprender em processo civil, que é outra disciplina, lá no 8º, 9º semestre, processo de execução. Aí vocês vão lembrar de mim, claro. E vão falar para o professor que vocês já sabem esses conceitos básicos. Então, quando há o descumprimento com culpa, se não tem mais como fazer o serviço, você tem direito apenas à indenização, porque é o jeito. Não tem mais como fazer o serviço, já passou a oportunidade, você cobra indenização. Porém, se ainda dá para fazer alguma coisa, você pode, além da indenização por perdas e danos, você pode exigir tutelas específicas, como, por exemplo, o pagamento de multa todo dia que a pessoa se recusar a fazer aquilo que ela deveria fazer. Ok?
E quando a obrigação for fungível, uma coisa importante, quando a obrigação puder ser realizada por um terceiro, né, ela não for personalíssima e a pessoa está se recusando a fazer, então, assim, você contratou uma pessoa para arrumar uma infiltração na sua casa. E a pessoa demora para ir arrumar essa infiltração. Você está vendo a hora do teto desabar. E você já pagou e a pessoa não comparece para fazer o serviço. É um caso urgente? É um caso urgente. Pode ser que o teto desabe a qualquer hora. Como é uma obrigação fungível, que pode ser feita por qualquer pessoa, você pode contratar um terceiro para fazer o serviço e cobrar esse serviço feito pelo terceiro para o devedor original. Falar, ó, você não compareceu para fazer o serviço, eu chamei outra pessoa para fazer e agora quem vai pagar pelo serviço é você. Tá? Então, ou você devolve o dinheiro que eu já paguei, ou você vai, se eu ainda não paguei, você vai me pagar, porque eu chamei um terceiro para fazer o serviço que você deveria ter feito de acordo com o nosso contrato, ok? Então, se a obrigação for fungível, você ainda pode mandar um terceiro fazer essa obrigação e cobrar o serviço da pessoa que não compareceu para fazer a sua obrigação, independentemente de autorização judicial. Isso é um pouquinho difícil. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 249 do Código Civil? Vocês estão conseguindo enxergar aí o meu Código Civil? Está aparecendo na tela de vocês? Dê um feedback aí. Galera? Vocês estão enxergando a minha tela do Código Civil? Não. Sim, sim. Tá no slide ainda, professora, aqui no meu. Tá no slide? E agora? Oi. Olha só, artigo 249. Estão enxergando aí? Não tô vendo. Sim, estou vendo, professor. Estão vendo? Está escrito aí, ó, artigo 249. Eu vou selecionar o texto aqui, ó. Olha eu selecionando, estão vendo? Agora sim. Artigo Agora sim. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, ou seja, se a prestação for fungível, puder ser realizada por qualquer pessoa, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Então, se a prestação for fungível e houver demora ou recusa do devedor, você pode mandar executar esse fato às custas do devedor, independentemente de autorização judicial. Olha o parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, você combinou com uma pessoa dela fazer um serviço para você, você até já pagou, ela não compareceu para fazer. Você pode mandar outro terceiro fazer e ser ressarcido pelo devedor. E se for uma coisa urgente, nem autorização do juiz você precisa. Você pode fazer você mesmo e depois você pode entrar na justiça para ser ressarcido se a pessoa não quiser te ressarcir por livre e espontânea vontade, ok? Vamos continuar aqui. Voltei aqui para o slide. E obrigação de não fazer, último tópico da nossa aula, aleluia. Todo mundo entendeu a obrigação de fazer, o fato delas poder ser fungível, ser infungível? Sim. Se ela Entendi. for fungível, não é? Ela pode ser feita por qualquer pessoa. E se o devedor não fazer, o que você pode fazer? Você pode mandar um terceiro fazer por ele e cobrar dele esse serviço. E, inclusive, se for urgente, você não precisa de autorização judicial. Porém, se a obrigação for infungível, só o devedor pode fazer. É o show lá do Léo Santana, da Ivete Sangalo. Você contratou a Ivete Sangalo para fazer o show, só ela pode fazer o show. Então, a gente está diante de uma obrigação infungível, ok? Uma obrigação que é personalíssima, só pode ser feita pelo devedor específico. E se essa obrigação não for cumprida, ela se resolve basicamente em perdas e danos, podendo haver, em alguns casos, tutela específica, que vocês vão aprender lá em processo civil. Último tópico da nossa aula. Obrigações negativas. Qual é a modalidade de obrigação negativa? É a obrigação de não fazer. Se lá na obrigação de fazer, que a gente acabou de falar, a gente tem um comportamento positivo de fazer algo, de praticar um serviço, aqui nas obrigações de não fazer é o contrário. A gente tem a necessidade de um comportamento de você se abster, um comportamento omissivo por parte do devedor.
Então, aqui nós estamos falando de não construir o muro acima de determinada altura, não ligar o som do apartamento no condomínio a partir de determinada hora, não, enfim, várias coisas que você pode não se obrigar a não fazer em virtude de um contrato, por exemplo. Quando você descumpre uma obrigação de não fazer sem culpa, a obrigação se extingue sem perdas e danos. Mais uma vez, a regra diz sem culpa, sem perdas e danos. Professora, como é que uma pessoa vai descumprir sem culpa uma obrigação de não fazer? Professora, Ah, ainda tá no Código Civil. Não tá no ainda está no slide. Código Civil? Meu Deus, desculpa, galera. Essa professora tá doida aqui. Ai. Só um minutinho. Por favor. Agora, abrir o slide de novo? Abriu. Então, último tópico da aula, obrigação de não fazer. Então, a gente está falando de uma abstenção por parte do devedor, ele não deve fazer tal conduta, porque ele se obrigou a não fazer. Então, quando você mora em condomínio, geralmente você se obriga a não ligar o som a partir de determinado horário, a não ter cachorro se o condomínio proibir cachorro, enfim. Se você descumpre essa obrigação de não fazer, o que acontece? Se você descumpre sem culpa, a obrigação se resolve e você não tem que pagar perdas e danos. Professora, como é que alguém vai descumprir uma obrigação de não fazer? Ué, por exemplo, você se obrigou a não construir o muro acima de determinada altura. Mas aí veio uma nova determinação da administração que reformulou o plano estrutural da cidade que você mora lá e você foi obrigado a construir o muro acima de determinada altura. Então, não é culpa sua. A administração determinou que todas as casas tivessem um padrão tal. Isso acontece muito lá no Lago Sul. Lá no Lago Sul e lá no Lago Norte, os muros têm um jeito certo de, sei lá, tem que ser verde, tem que ser acima de não sei quantas alturas. Então, se as coisas mudarem, você também vai mudar, você também vai se adequar. Então, se você tiver que descumprir sem culpa, você não tem que pagar nem perdas e danos e a obrigação se resolve. Porém, se você agir com culpa e fazer algo que você não deveria fazer, construir um muro que você não deveria construir, ligar o som que você não deveria ligar, mais uma vez a gente vai lidar com perdas e danos porque houve culpa. E se for possível o desfazimento, haverá também uma tutela específica. Se não for possível o desfazimento daquilo que você fez, apenas perdas e danos. Mas se for possível o desfazimento, pode haver tutela específica. Você construiu um muro acima da altura que você não poderia ter construído. Além de pagar perdas e danos, você também pode ser obrigado a destruir o muro. Então, o juiz pode te obrigar a destruir o muro às suas custas. Ele pode mandar alguém lá derrubar o muro e o serviço ser pago por você. Tá? Então, aí a gente tem uma tutela específica, se for possível o desfazimento, mais perdas e danos, ok? E se não for possível o desfazimento, apenas perdas e danos, ok? Nossa, faltam 7 minutos para essa reunião cair. Então, a gente terminou toda a nossa matéria que a gente viu em sala de aula. Tudo isso seria o que, em tese, cairia na primeira avaliação de vocês. Se for ter uma prova A1, a gente ainda está esperando as informações da coordenação e da direção. Se for ter uma prova A1, é isso que vai cair na prova 1. A maior parte disso já foi enviada para vocês por PDF antes da quarentena e também já foi disponibilizada lá no AVA. Falta eu mandar ainda material especificamente sobre as obrigações de dar coisa certa, dar coisa incerta, fazer e não fazer. Falta do meio dessa aula para cá fazer um PDF e enviar para vocês ou gravar um vídeo e deixar lá salvo no AVA. Então, os vídeos de hoje foram salvos aqui, foram gravados. Eu vou subir no YouTube, vou mandar o link para vocês também. E vou providenciar também um material escrito sobre obrigações de dar, coisa certa, incerta, fazer e não fazer. Então, a gente fez uma grande revisão, a partir da aula que vem são só tópicos novos, e o que vai cair nos exercícios, e se tiver uma prova, é isso que foi falado hoje, ok? Trabalho. Eu vou formalizar o trabalho depois com Miriam, lá no AVA e lá no portal do aluno. Vocês já fizeram o primeiro trabalho, que era um questionário, certo? Vocês vão me ajudando aí. Se eu estiver errada, vocês me apontam. Eu passei um primeiro trabalho, que era um questionário. E esse primeiro trabalho valeu 1,5 ponto. Quem não fez, por conta da quarentena, vai ganhar uma nova chance. Aquele prazo vai ser reaberto até o dia 30. E agora eu vou passar outro trabalho,
que também vai ser para ser entregue lá no portal do aluno e não no AVA, tá? Porque é lá no portal do aluno que a gente recebe trabalhos escritos. Então, eu vou passar um segundo trabalho escrito, que é um questionário sobre as consequências do perecimento ou da deteriorização nas obrigações de dar coisa certa nas espécies, dar, entregar ou restituir. Então, vai ser um questionáriozinho, onde eu vou perguntar para vocês, por exemplo, eu vou formalizar, eu só estou dando um exemplo. Qual é a consequência do devedor perder a coisa antes da tradição, na modalidade dar coisa certa, na espécie entregar ou dar, ou na espécie restituir? Aí vocês vão me dizer se a pessoa vai ter que pagar a indenização, se ela não vai ter que pagar a indenização, se ela vai ter que pagar o preço equivalente, se a obrigação vai ser extinta. Como que vocês vão fazer isso? Vocês podem pesquisar em livro, na internet ou no próprio material que eu vou enviar. Esse trabalho também vai ser para ser entregue lá no dia 30, então vocês terão mais ou menos um mês para fazer esse segundo trabalho. Então a gente vai manter os 3 pontos do trabalho, 1,5 ponto daquele primeiro trabalho, mais 1,5 ponto desse trabalho. Depois vão ser lançadas atividades lá no AVA, que vão valer mais 2 pontos, e aí provavelmente a avaliação, que é a prova, vai valer 5 pontos, ok? Todo mundo me entendeu? Agora é hora de tirar dúvidas, temos 4 minutos para essa reunião cair, e agora vocês podem falar. Professora, no caso da obrigação de fazer sem culpa, vamos supor que eu já paguei pelo serviço, aí a pessoa, mesmo sendo sem culpa, tem que me devolver o valor, né? Na obrigação de fazer? Isso. Sim, aí não tem enriquecimento ilícito. Se você já pagou, ela vai te devolver o preço do serviço que não foi feito, ok? Ok, obrigada. Teoricamente, na prática, sim, tá bom? No mundo real, nas situações concretas, como os contratos têm muitas especificidades, pode ser que no mundo real tenha algumas especificidades, mas a regra é que ninguém vai enriquecer ilicitamente. Se você, por exemplo, você pagou para o malabarista para ele fazer o show, ele não fez o show, ele vai ter que te devolver o dinheiro que você já tinha pago a ele para ele não enriquecer ilicitamente, ok? Ele só não vai ter que te pagar perdas e danos, beleza? Beleza, obrigada. E se você não chegou a pagar, ele também não vai ter que te pagar o preço equivalente do show, tá? E nem perdas e danos. Mas se você já chegou a pagar, é claro que ele vai ter que te devolver. Alguém quer falar? Dúvidas sobre a aula de hoje ou sobre as avaliações, sobre os trabalhos? Vocês têm 3 minutos antes que a reunião caia. Não, professora, bom dia aí. Vou sair. Só um minutinho. Obrigada pela aula. Só um minutinho, então, que eu vou me despedir de vocês. Espera aí. A chamada, professora. Chamada. Rapidinho, por favor. Alguém chegou depois que eu fiz a primeira chamada? Eu vou chamar só os nomes que não estavam aqui. Eu. Eduardo, Daniel. Só um minutinho, Eduardo, Daniel. Quem foi que chegou? O Eduardo? Vou botar o possível. Fecha meu caderno aí, filha, fazendo favor, vai. Peraí, o Eduardo chegou. Eduarda. Eduarda? E Daniel. Ah, desculpa, Eduarda e Daniel. Qual Daniel? O Daniel... Daniel Eduardo dos Santos Alves. Eduardo. Ah, Daniel, Eduardo e Eduarda. E o Alex também. Beleza. Alex. Então, é a Eduarda e o Daniel e o Eduardo. Gabriel Silva chegou? Damihan chegou? Helena, José, Paulo, Daniel, Pedro, Lucas, Rodrigo Silva. Esses chegaram? O Gabriel Silva, ele tinha entrado. Gabriel Silva tinha entrado? Ok. Mais alguém chegou depois que eu fiz a primeira chamada? Lucas Borges, tá ok aqui, Lucas. Helena também, professora. Helena chegou. Mais alguém? José Maria chegou? Não. Professor, e com relação ao trabalho? Oi? Já explicou. E com relação ao trabalho, que a senhora falou que ia passar aí agora? Vai ser um questionário. Eu vou formalizar com o William. Eu só expliquei aqui como vai ser. Vai ser um questionário sobre as consequências de perder ou estragar a coisa antes da entrega, ok?
Eu vou formalizar, vou postar lá, vou mandar áudio para vocês explicando. Nossa reunião vai cair para não obrigar vocês a entrarem de novo. Eu desejo a vocês um bom resto de semana. Muito obrigada pela participação, né? Desejo força, saúde, boas aulas. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Se vocês tiverem dúvida, me mandem e-mails ou falem comigo lá no AVA ou na próxima aula, ok? Vou mandar o PDF. Tá bom, pode deixar. E essas aulas ficarão gravadas lá no AVA. Muito obrigada pela participação. Estava com saudade de vocês. Bons estudos, boa semana. Nossa reunião vai cair. Obrigado, Beijo. professor. Estava com saudade.